Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 25. Bons estudos! Na última teleaula, você viu que os tubos fabricados aqui nessa indústria passam pelo ensaio de raio-x. Deu para você perceber que durante o ensaio de raio-x, aparentemente, não acontece nada, porque as radiações emitidas não são visíveis. E é aí que mora o perigo. Como a gente não vê e não sente, a radiação pode prejudicar o nosso organismo sem a gente perceber. As radiações gama são tão perigosas quanto as radiações X. E isso é uma das coisas que a gente vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os equipamentos que produzem o raio gama. Vai ver como é feito um ensaio por raios gama. E vai ver como a segurança é importante na radiografia industrial. Você se lembra que quanto menor o comprimento da onda, mais perigosas para a saúde são as radiações emitidas. E deve se lembrar também que as radiações gama são as que apresentam menor comprimento de onda, sendo tão perigosas quanto as radiações X. Por isso, a gente tem que conhecer muito bem as radiações empregadas na radiografia industrial para poder trabalhar com segurança. Bem, então vamos em frente, porque a nossa teleaula está começando. Edgar, muito bem! Terceiro lugar tá ótimo pra gente! Ô, Neuza, eu também acho! Bom, hoje foi a última corrida do campeonato. Eu e a Neuza ganhamos um pontinho aqui, outro ali, o que pra nós já tá ótimo, porque nós estamos começando agora, hein? Mas a gente ficou craque mesmo foi em ensaios de materiais, porque a gente acabou conhecendo praticamente todos. Espera aí, Neuza, ainda falta conhecer o ensaio por raios gama. Claro, Ed, então vamos indo, porque para conhecer o ensaio por raios gama, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Os raios gama são ondas eletromagnéticas originadas por isótopos instáveis. Os isótopos usados na radiografia industrial são artificiais. Os mais usados são o cobalto 60, o irídio 192, o césio 137 e o túlio 170. Olha, Edgar, uma das unidades que mede a atividade de uma fonte é o becquerel ou ainda o Curie. Um Curie equivale a 37 bilhões de desintegrações por segundo e o becquerel, uma desintegração por segundo. Essas desintegrações provocam a queda de atividade de um isótopo. Meia-vida de um isótopo corresponde ao tempo necessário para a atividade de fonte chegar à metade do seu valor inicial. Ô Caio, a gente tem que levar em conta o decaimento da atividade do isótopo, porque isso afeta as condições do ensaio. Ué, como assim? Veja só, essa radiografia tem qualidade e nitidez. Para ela foi usada uma fonte nova de irídio 192 com 6 minutos de tempo de exposição. Pois muito bem, se daqui a 30 dias nós tivermos que radiografar esta mesma peça... A gente vai ter que ter as mesmas condições que no ensaio de hoje. Exatamente. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de decaimento do irídio. Aqui embaixo a gente tem o tempo em dias e aqui a atividade percentual. A gente sabe que a meia-vida do irídio é de 75 dias. Então, depois de 30 dias, sua fonte terá reduzida a intensidade de emissão e, para compensar, o tempo de exposição vai ter que ser maior, porque em 30 dias a emissão da fonte cai de 100% para 75%. Quer dizer, em outras palavras, para descobrir qual o tempo de exposição após 30 dias usando a mesma fonte, é só estabelecer uma relação inversamente proporcional, porque com a diminuição da emissão da fonte, o tempo deve ser aumentado. Fazendo os cálculos, a gente descobre que ele deve ser de 8 minutos. Num equipamento para raio-x, é possível gerar ondas eletromagnéticas de diversos comprimentos. Já os isótopos emitem radiações específicas, tanto quanto à quantidade de energia, quanto ao tamanho da onda. Essas diferenças a gente percebe comparando os ensaios de raio-x e raio gama. Vamos conversar aqui com o engenheiro Décio
para saber mais diferenças entre os raios X e raios gama. No raio-X, a radiação cessa quando o equipamento é desligado. Já com a fonte de raio gama, isso não acontece. O isótopo emite radiações continuamente e por isso deve ser guardado em uma blindagem. Uma das vantagens do raio gama é que eles não precisam de energia elétrica para sua geração e por isso podem ser usados em locais de difícil acesso. Outra vantagem é que os equipamentos de gamografia são mais simples. Eles têm um custo inicial mais baixo e requerem um menor custo de manutenção. Pois é, obrigado, engenheiro Décio. Pois é, a gamografia, ela pode ser usada em qualquer atividade industrial onde o raio-X também pode ser empregado. Aqui nessa tabela, a gente pode ver a equivalência entre raios X e raios gama. Ela serve como referência para a escolha do isótopo em função da espessura da peça e das características do equipamento usado. Assim, o Césio 137, por exemplo, tem energia de 0,66 megaelectrovolt, que equivale ao raio-X produzido por equipamento com 500 kV e tem uma penetração de 20 a 80 milímetros para o aço. Bom, agora está na hora da gente conhecer o equipamento para o ensaio por raio gama. Caio, esse é o aparelho irradiador de raios gama e ele é composto basicamente de 3 partes: blindagem, mangote e os comandos. Eu acho melhor você me mostrar o equipamento inteiro, Silva. Então vamos lá. Aqui a gente tem o cabo de controle, o mecanismo de acionamento, o indicador da posição da cápsula radioativa, o cabo de guia da fonte, a cápsula radioativa, que nesse caso está vazia, a blindagem protetora, o mangote e os comandos. A blindagem serve para absorver a radiação emitida continuamente pela fonte, mantendo a parte externa em padrões aceitáveis, seguindo normas internacionais. Ela é fabricada em urânio exaurido, que é um átomo estável, ou chumbo, e a estrutura externa é em aço inoxidável. O mangote é um tubo por onde será conduzida a fonte radioativa da blindagem até o ponto determinado para irradiação. E os comandos permitem o acionamento e o controle da fonte. Através desses acionamentos, a fonte radioativa vai para fora da blindagem pelo mangote. Após o tempo de exposição, a fonte é recolhida à blindagem. Bom, agora eu quero ver o ensaio, Silva. Só que antes você vai ver a preparação do ensaio, tá? Nós vamos fazer o ensaio nessa peça aqui. Ela tem 300 por 250 por 20 milímetros de espessura. Agora, considerando o reforço no cordão da solda, a espessura é de 25 milímetros. Já sei. A primeira coisa a determinar é o tempo de exposição, né? Exatamente. O tempo de exposição é determinado pelo gráfico específico para cada isótopo. O gráfico relaciona o fator de exposição com a espessura da peça e a densidade radiográfica requerida, fixando alguns parâmetros como o tipo de filme, a tela intensificadora e as condições de revelação. Entre os isótopos radioativos, o irídio pode ser fornecido em forma de pastilha metálica e o césio só é fornecido em pó. Então a preferência irá recair sobre o irídio 192, pois em caso de acidente, o risco de contaminação com o césio em pó é muito maior. Bom, então nós vamos fazer nosso ensaio com o irídio 192, né? A nossa fonte será colocada a 70 centímetros de distância do filme, pois essa é uma distância que tem trazido bons resultados. Nós vamos usar 2 de densidade radiográfica. Tá? Agora tem uma coisa, Caio. Toda fonte tem uma documentação que a acompanha desde a sua produção. Aqui. É, exatamente como essa. Pois bem, a documentação nos diz que a fonte está com 75 dias. Se a fonte do irídio 192 tem a atividade inicial de 20 mil milicurri, a gente tem que determinar a atividade atual da fonte. Veja que a fonte com 75 dias tem atividade de 50% em relação à inicial. Logo, a emissão da nossa fonte é de 10 mil milicurri. Agora, preste atenção na curva referente à densidade igual a 2.
Cruzando a espessura total da peça, que é de 25 milímetros, a gente vê que o valor do fator de exposição é de 90. O fator de exposição a gente consegue com essa fórmula. Fator de exposição é igual à atividade da fonte em milicurri vezes o tempo de exposição em minutos, dividido pela distância fonte-filme em centímetros ao quadrado. Tudo bem, Silva. Só que a gente ainda não conseguiu descobrir qual é o tempo de exposição. Você tem razão, só que agora ficou fácil. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para saber o tempo de exposição, a gente tem que isolar o T da fórmula do fator de exposição. Fazendo as substituições, o tempo de exposição tem que ser de 44 minutos e 6 segundos. Nesse caso, não é necessário calcular a distância de balizamento, porque o ensaio será realizado dentro desse bunker de concreto que oferece proteção suficiente. E o ensaio não pode oferecer nenhum risco, nem para a população, nem para o operador. Exatamente, mas mesmo assim nós temos que sinalizar o local alertando para o perigo da radiação. No nosso caso, o operador da ponte rolante poderá ficar exposto à radiação se não for avisado. Pois muito bem, depois desses preparativos e o local devidamente sinalizado, o operador poderá realizar o ensaio. Primeiro, o operador tem que montar o chassi. Esta operação é feita no escuro. Depois tem que colocar a peça, o chassi montado, o IQI e o irradiador na posição correta. Do lado de fora do bunker, o operador aciona os comandos do equipamento para iniciar a exposição. Depois disso, recolhe a fonte e o irradiador. O filme é revelado e analisado no negatoscópio. Aí está a radiografia por raios gama. Chegou a hora da gente falar sobre proteção radiológica. Os raios X e gama causam danos às células do corpo humano e modificações genéticas. Por isso é importante conhecer esses danos e saber quais as medidas de segurança para que eles não ocorram. No Brasil, o órgão que determina e executa a política de radioproteção é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E a dose máxima permissível de radiação que trabalhadores e público podem receber foi estabelecida pelas normas internacionais de proteção radiológica. Agora, Odécio, como é que eu controlo a dosagem de radiação que o operador está exposto? Bom, esta dosagem é controlada por um dosímetro pessoal, que é enviado mensalmente para um instituto especializado nesse tipo de leitura. Os operadores também são submetidos semestralmente a um exame médico específico. E além do controle individual, existem na área dosímetros para controle do ambiente. E esse aparelhinho aqui, que parece um bip de médico, é um dosímetro pessoal. Ele é um detector individual de bolso que mede as doses de radiação que o operador recebeu ao longo de um mês de trabalho, porque as doses de radiação estão sempre relacionadas ao tempo de exposição. A intensidade da radiação diminui na proporção inversa do quadrado da distância. Por isso, na radiografia de campo, a distância de balizamento precisa ser rigorosamente respeitada. Em lugares fechados ou com equipamentos estacionários, o lugar onde a peça vai ser exposta precisa ser confinado e blindado com chapas de chumbo ou paredes de concreto, para que a radiação permaneça em níveis aceitáveis. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você relembrou alguns conceitos da radiografia industrial e fez a comparação entre os ensaios de raio-x e gama. Conheceu os equipamentos do ensaio por raios gama e viu que o ensaio precisa de uma preparação. Viu como é feito o ensaio por raios gama e, finalmente, viu como funciona a proteção radiológica. Hoje nós chegamos ao fim do módulo de ensaios de materiais. Foram muitas corridas, muitos ensaios destrutivos e ensaios não destrutivos. Agora é hora de fazer todos os exercícios da última teleaula e fazer também uma revisão geral do módulo para ver se ficou alguma dúvida. Até a próxima. Tchau, hein?
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.